Hoje eu quero falar com você sobre o poder restaurador do perdão. O poder restaurador do perdão. E o texto está em Salmos, capítulo 32, ou Salmos de número 32. A versão é Almeida Corrigida Fiel que eu vou utilizar, tá? Salmo 32, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e perdoaste a maldade do meu coração. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, e tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém. Esse salmo, ele tem um contexto, irmãos. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós temos o relato do rei Davi, que é o autor desse salmo. O relato do contexto desse salmo, então, você pode ler depois em casa, 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. E lá está escrito que nos dias de primavera, era a época que os reis saíam para guerrear, para batalhar. E nesse tempo de guerra, nesta época, Davi não foi. Davi decidiu enviar o seu comandante Joabe e todo o seu exército para conquistar uma cidade chamada Rabá, que é uma cidade onde está um povo chamado Amonita. E lá então Joabe com o exército do rei deveriam conquistar aquela cidade. E Davi ficou em Jerusalém, e Davi ficou no palácio. E a Bíblia vai dizer que numa tarde ele saiu do seu quarto, da sua cama, ele estava ocioso. E quando ele vai passear no terraço do palácio, ele vê uma linda mulher. A Bíblia diz que essa mulher era muito formosa, muito bonita. E essa mulher estava tomando banho, e ele viu. E o olhar dele foi um olhar desejoso, libidinoso para esta mulher. Então Davi mandou alguns mensageiros e disse, vão se informar quem é essa mulher. E os mensageiros voltam e dizem, essa mulher é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi, e a Bíblia não diz quanto tempo isso levou, mas Davi conseguiu levá-la a coabitar com ele. Não sabemos como ele fez,
quanto tempo ela levou para ceder, mas o fato é que ela cedeu e Davi teve relações com essa mulher. Mas essa mulher voltou para sua casa e tudo parecia muito bem, até que de repente ela manda uma notícia: Davi, eu estou grávida. E naquele tempo, uma mulher ficar grávida com seu marido fora de casa, e o seu marido estava na guerra, era motivo para apedrejamento. Naquela cultura, ela seria morta por apedrejamento por causa do pecado de adultério. Então Davi, ele continua dando mais um passo e diz para Joabe, que é o comandante do exército que está lá combatendo naquela cidade dos amonitas, em Rabá, diz: envia-me Urias para cá. E Urias chegando, Davi conversa com ele e diz assim: Urias, como é que está Joabe? Como está o povo lá? Como está o exército? E Urias, está tudo bem, está assim, está assado. E aí Davi diz para ele: vai para sua casa, vai lá e fica com a sua mulher. Porque Davi queria resolver o problema, mandando Urias para casa, ele teria relações com a sua esposa, e essa gravidez fica por isso mesmo. O problema é que Urias era um homem de uma lealdade, de uma integridade muito superior a muitos homens. E o rei o manda para casa, mas ele não vai. Ele passa a noite dormindo na porta, na entrada do palácio, junto com outros homens, que faziam guarda e ficavam por lá, e ele ficou lá. E aí Davi foi se informar, e descobriu que ele não tinha ido para casa. E Davi também tinha dado para ele um presente. Além de tudo, Davi ainda tinha dado um presente. E aí ele se informa e diz assim: e você não foi? Ele fala: não. Aí Davi espera mais 1, 2 dias e dá um banquete. E chama Urias de novo. Diz: Urias, estou dando um banquete e você vai participar. E aí ele dá comida, ele dá bebida, ele dá bastante bebida. E ele deixa o Urias embriagado, porque pensava: se esse homem ficar embriagado, possivelmente ele vai para casa e vai ter relações com a sua mulher. Mas o que acontece é que Urias dorme de novo à porta do palácio, para o desespero de Davi. E aí Davi se informa com ele, diz: Urias, você não voltou para casa? E a resposta de Urias: não, meu senhor. Como eu poderia voltar para casa, se Joabe e todos os guerreiros estão dormindo no relento, lá no campo de batalha? Como eu poderia fazer isso? E como eu poderia fazer isso contra o rei? Contra o meu senhor? Como eu poderia ir para casa, desfrutar da intimidade do meu lar, dormir numa cama boa e quente, sabendo que os meus irmãos estão na guerra? Não, eu dormi aqui mesmo, à porta do palácio. Então Davi tem uma outra ideia, e ele disse: vou fazer uma carta para Joabe, o comandante do exército. E Davi faz, e escreve na carta: coloca Urias na frente de batalha, e coloca ele onde a peleja for mais forte. Coloca Urias para lutar no lugar onde os soldados amonitas são os mais corajosos. E quando ele estiver lá na frente de batalha, recuem e deixem ele para morrer. E esta carta, Davi dá para Urias levar. Urias não sabia, mas ele estava levando a sua própria sentença de morte nas mãos. Ele não rompeu o selo, ele não abriu a carta, ele entregou nas mãos de Joabe.
Joabe rompe o selo da carta, lê a carta, e ali está que Urias deve ser morto. E assim Joabe faz. E Urias é abandonado na frente de batalha, perto dos muros da cidade, onde os flecheiros conseguiram matá-lo. E aí ele escreve uma carta, um relatório, a Bíblia diz um relatório, para o rei Davi, dizendo: olha, rei, nós conquistamos aqui, está indo tudo bem, mas infelizmente alguns homens morreram. Entre eles, Urias o heteu. E Davi responde: não se preocupe, Joabe, a espada não escolhe a quem devorar. Anime-se e continue conquistando a cidade. Assim, Batseba recebe a informação que seu marido estava morto. Ela chora a morte desse marido, porque esse homem era um bom homem. Davi espera o luto passar e toma ela como esposa. Parece que está tudo bem. Ninguém descobriu nada, ninguém sabe de nada. Resolvi tudo, dei o meu jeito. Mas a Bíblia vai dizer no finalzinho: o Senhor viu o que aconteceu, e isso não foi bom aos olhos do Senhor. Então o Senhor levanta um profeta, e o nome do profeta é Natã. E o Senhor diz para o profeta Natã: vai lá, e vai falar com o rei Davi. Mas o profeta Natã era um homem muito de Deus e com uma sabedoria que veio do Espírito Santo. Porque se Natã chegasse lá e falasse: ô Davi, é o seguinte, Deus me mandou aqui para te dizer que você cometeu 3 pecados. O primeiro foi adultério, o segundo foi assassinato e o terceiro é dissimulação. Possivelmente Natã seria morto. Então Natã, com a sabedoria divina, chega e conta uma história para Davi. Diz assim: Davi, existiam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muito gado, era um homem rico. O pobre tinha só uma ovelhinha, a cabritinha. E essa ovelhinha dele, ele cuida dela desde pequena. Essa ovelhinha, ele dá comidinha para ela na boca. Essa ovelhinha, ele coloca no colo. Essa ovelhinha, ele cria dentro de casa. É a única que ele tem. Ele trata daquela ovelhinha como se fosse uma filha. Mas o homem rico está recebendo uma visita, talvez uma visita ilustre, um viajante. E aquele homem rico tomou uma decisão. E a decisão que ele toma é: eu vou matar a ovelha do pobre para servir para a minha visita. Eu vou pegar a única ovelhinha desse homem, vou matar e vou fazer o banquete. Quando Davi ouve isso, e Davi tinha, claro, um senso de justiça muito forte, ele disse assim: não, esse homem tem que morrer. E o profeta Natã diz: mas você é esse homem. Você é esse homem. Deus não te deu tudo. Deus não te deu o reino. Deus não te deu as mulheres. Deus não te deu a autoridade. Deus não te deu Judá. Deus não te cercou de bens e de vitórias. E como se isso não bastasse, Deus ainda estava pronto para te dar mais. Mas você virou as costas para Deus e você insultou o Senhor com o seu pecado. E aí Davi responde: eu pequei contra o Senhor. Graças a Deus que ele respondeu isso. Porque se ele fosse como Saul e tivesse tentado convencer Natã que não era nada disso, possivelmente teria sido morto mesmo. Porque a sentença que ele deu para o homem que matou a cabritinha era a morte. Era a sentença que Deus poderia dar para ele tranquilamente, mas não deu.
E o profeta disse a ele: você não vai morrer. Mas tem uma coisa: a espada nunca mais vai se afastar da sua família. E é uma grande verdade, porque nós sabemos que os filhos de Davi morrem à espada. E depois disso, o profeta Natã ainda diz mais: o filho que você teve com esta mulher, este filho que ela concebeu, este filho vai morrer, diz o Senhor. E Davi não aceitou, entrou em jejum e oração por 7 dias, a Bíblia diz que ele dormia no chão e não comia, e por 7 dias ele orou e jejuou e pediu a Deus: muda de ideia, Senhor. Mas o Senhor não mudou de ideia, e aquela criança morreu. E dentro desse contexto, de toda essa história, é que Davi escreve esse salmo. E ele começa esse salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi já começa dizendo bem-aventurado, ou seja, muito feliz é o homem que tem seus pecados perdoados. O seu pecado é encoberto. A figura que Davi está usando aqui é coberto pelo sangue. E essa figura nos remete a nós. E ele usa a palavra bem-aventurado para dizer assim: feliz, feliz, muito feliz é o homem que tem seus pecados perdoados. E ele continua dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Mais uma vez, Davi está apontando para a obra da cruz de Cristo. Para nós que cremos e já sabemos que esse texto é profético. E esse texto aponta para o futuro que vivemos hoje, de que não existe pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Ainda que seja uma história horrível, horrenda, pavorosa, maldita como essa. Davi diz: não importa, feliz é o homem que coloca a sua história, por pior que ela seja, aos pés do Senhor. Mas no versículo 3, eu quero chamar a sua atenção para ele. Diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Davi está dizendo: olha, enquanto eu fiquei quieto em relação a essa história, eu comecei a envelhecer. Eu comecei a ficar doente. Aliás, irmãos, existem muitas doenças que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, que é fruto e resultado de pecado. Não se engane quanto a isso. Tem muita gente com câncer, tem muita gente com um monte de úlcera, tem muita gente com um monte de problema, que a origem, a causa é pecado. Mas Davi diz assim: enquanto eu guardei silêncio, ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu insisti em guardar segredo, e aí agora eu quero explicar melhor isso para você. Enquanto eu quis manter a minha reputação, eu comecei a definhar por dentro. E eu gemia todos os dias, porque aquela coisa errada que eu fiz, aquele pecado que eu cometi, aquilo voltava para mim todo dia, aquilo batia na minha porta. Mas eu não tinha resposta e não podia mandar embora. Por isso que Hebreus 9,14, coloca para mim Hebreus 9,14, diz: o sangue de Jesus purifica as nossas consciências de todas as obras mortas. Não existe nada melhor nessa vida, irmãos. Ou melhor, não existe melhor colchão, melhor travesseiro, melhor cama, do que uma consciência tranquila, do que uma consciência purificada pelo sangue.
Porque quem vive com história escondida, com segredo de família, quem vive com essas histórias que a gente não pode contar, que não pode falar, essas pessoas gemem de dia e de noite, e não abrem o jogo, e não colocam as coisas na mesa, e não confessam os pecados, sabe por quê? Por causa da droga, da maldita reputação. O que é que vão pensar de mim? Ora, o que isso importa? Enquanto Davi se preocupou com a sua reputação, ele cometeu um erro após o outro. Claro, olha como ele fez. Matou Urias. E ainda foi o salvador da viúva diante do povo. Ele foi o salvador da viúva. Mas ele não era salvador da viúva coisa nenhuma. Ele matou o marido dela. Mas diante do povo ele era um herói. Mas diante de Deus ele era um assassino. E por que ele não falou? Por causa da reputação. O que vão pensar de mim? Cuidado com a reputação. O zelo pela reputação tem levado muitas pessoas a viver uma vida miserável. A uma vida de dores, de gemidos, de sequidão, de dor. Se você cuidar do seu caráter, Deus vai cuidar da sua reputação. Se você quiser cuidar da sua reputação, talvez o seu caráter seja um lixo, mas não tem problema, não é? Ninguém sabe. Enquanto ninguém souber, está tudo bem. Não, não. Tem alguém que sabe. O seu segredo, tem alguém que sabe. E talvez não pareça bom aos olhos do Senhor isso que você fez, isso que eu fiz. Então Davi nos dá um alerta no versículo 3. Quando eu guardei o silêncio por causa da reputação, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A gente gosta muito de falar da mão de Deus. Ah, Senhor. Aliás, irmãos, tudo que não presta a gente larga nas mãos de Deus, né? Já reparou? Se o seu marido é uma bênção, a mulher fala assim, é meu marido. Se ele não presta, ela fala assim, Senhor, coloco nas tuas mãos. Se o filho é bom, meu filho. Se o filho é um desastre, Senhor. Né? A gente gosta de falar das mãos de Deus. Mas quando, irmãos, nós estamos em pecado, quando nós fazemos coisas que só nós sabemos que fizemos, e por causa da reputação nós escondemos de tudo e de todos, porque o que o meu marido vai pensar de mim, o que a minha mulher vai pensar de mim, o que o pastor vai pensar de mim, o que a minha família vai pensar de mim, se eu abrir o jogo, se eu falar a verdade. A sua preocupação deveria ser, o que o Senhor vai pensar de mim, se eu não falar, se eu não confessar, se eu não quebrar esse maldito silêncio, que está me definhando por dentro. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, louvado seja Deus por isso, porque a mão de Deus pesar sobre nós é uma bênção, irmãos, porque a única coisa que pode nos fazer nos arrepender, voltar atrás, é a mão de Deus pesando sobre nós, como um pai que disciplina o seu filho e que reprova uma atitude que não pode ser aprovada. Então, muitas pessoas vão em cultos, muitas pessoas vão em vigílias, muitas pessoas vão até em cultos de libertação, dizendo, pastor, ore por mim, porque a mão de Deus pesou sobre a minha vida. Não, se a mão de Deus pesou sobre sua vida, eu vou orar para que ela pese mais, para que aquilo que está te aprisionando seja colocado para fora, para que o Senhor aperte o pus dessa ferida, limpe essa chaga e te cure. E no versículo 5, ele diz, eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração.
Irmãos, esse versículo 5 me confundiu um pouco, porque aqui está escrito: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Mas o que acontece é que Davi não confessou. Davi foi encurralado. O profeta Natã chegou e contou uma história, ele não teve como escapar. Não foi uma confissão aonde eu chego e falo assim: olha, eu quero te falar uma coisa. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero expor o que está acontecendo. Não. Foi o profeta Natã que foi. E colocou Davi num lugar aonde ele não podia sair. Mas hoje pela manhã eu falei, e vou falar agora à noite, eu quero crer que no versículo 5, Davi está dizendo assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessarei. Eu quero crer que Davi estava tão incomodado com o pecado dele, que ele já estava orando a Deus, que ele queria confessar, mas ele não tinha coragem, ele não sabia como, ele não tinha forças. Mas ele estava incomodado com aquele pecado. E ele pensava em confessar aquele pecado. E porque ele estava orando por isso, Deus enviou Natã. Deus enviou Natã. Eu quero crer que foi isso que aconteceu. Que pelo incômodo, que pela dor, que pela vergonha, que pela humilhação e as acusações que vinham em sua mente, ele começou a pensar: eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. Aí Deus envia o profeta, o confronta e ele fala. Existem situações que são tão difíceis para nós rompermos, que se Deus não nos ajudar, nós vamos permanecer nelas. Nós vamos permanecer, irmãos. Existem coisas na nossa história que, se Deus não nos ajudar, a gente vai sustentar essa mentira até a morte. E eu acho que essa é uma das piores coisas que pode nos acontecer. Uma das piores coisas. Porque se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida, quebre o silêncio. Versículo 6. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Todo aquele que é santo orará a ti, está escrito. E talvez você diga: mas pastor, Davi era santo? Ou eu sou santo? E eu preciso dizer a você: você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é santo, você é santa. Porque Paulo, quando escreve as 13 cartas do Novo Testamento, várias delas ele começa aos santos que estão em Roma, na Galácia, em Filipos, em Tessalônica, enfim. Ele chama a igreja aos santos. A palavra santo significa separado, consagrado, propriedade exclusiva. A palavra santo no hebraico é kadosh, significa separado. Ser santo é ser separado. E separado pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz, que nos separou da morte para a vida, que nos separou das trevas para a luz, que nos separou do inferno para o céu. Cristo morreu por nós e nos fez santos, no sentido de separados, pelo seu sacrifício vicário substitutivo na cruz. Então o santo orará e encontrará o Senhor? Sim. Porque a nossa identidade em Cristo é de santo e não de pecador. A Bíblia declara você santo a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Mas pastor, eu achei que santo era alguém que tinha que ter uma vida acima do comum, do normal. Uma pessoa que viveu uma vida extraordinária e não uma vida ordinária. Eu achei que santo é alguém que morria e daí depois alguém fazia pedidos e aí recebia alguma graça e essa pessoa era beatificada, depois essa pessoa é canonizada e depois é feito santo. Não, não. Não é isso que a Bíblia diz. Santidade não é mérito, nunca foi. Santidade é graça. Eu sou feito santo por meio da graça. A graça é o favor imerecido de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar naquela cruz, me substituindo e me fazendo separado para Ele, pelo sangue dEle. Aonde o sangue toca, é purificado, é feito santo. Por isso que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Sangue purifica. Na Bíblia, sangue é vida. Levíticos 17:11, a vida está no sangue.
Na ceia, tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Quando você toma a ceia, participa da comunhão com o Senhor, você se torna um com Ele. E Deus não coabita com o pecado. Deus não coabita com a sujeira. Deus não coabita com a imundície. Ou você é santo ou você não coabita com Ele. Ou não é um com Ele. Entendeu? Então você é santo no Senhor. A sua identidade, quem te deu foi Ele. A sua identidade verdadeira, quem te dá é quem te criou. Não é seu pai, não é sua mãe. Nem é você. É Deus. Porque quem cria diz o que é. Quem cria dá propósito. Amém, irmãos? Então o santo orará. A ti há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Ou seja, se você orar, Deus vai te responder. Se você decidir quebrar esse silêncio, Deus vai agir. E você pode fazer isso. Porque uma das estratégias do diabo para que você não confesse é dizer assim, não vai não. Porque você não está com essa bola toda não. Porque você não é santo não. Deixa como está. Deixa assim. Para que você vai mexer nisso? Pois é, irmãos. Esse foi o problema de Davi. Davi estava ocioso no palácio. Davi estava lá, fora da guerra, estava lá de bobeira. Sabe o que ele parou de fazer? Ele parou de orar. E um homem quando para de orar, e uma mulher quando para de orar, é um alvo fácil para o diabo, e é um alvo fácil para o seu próprio coração. Ele parou de orar, viu uma mulher bonita, quis saber quem é. É casada? Não me interessa. Bora. Engravidou? Não tem problema, a gente mata o marido. Vamos em frente. É isso que a Bíblia diz. Um homem que não ora, não tem escrúpulos, não tem medida. Uma mulher que não ora, não vai tomar boas decisões. Se Davi estivesse em oração, e ele visse aquela mulher, ele daria meia volta, e voltaria para o quarto, se ajoelharia, e disse, Senhor, tira essa imagem dos meus olhos. Por que tem muitos homens e mulheres viciados em pornografia? Porque estão de bobeira nos seus terraços, abrindo a internet, e vendo esse tipo de porcaria que tem aí, e consumindo esse lixo, e se destruindo, e destruindo a sua casa, e destruindo seu casamento, ou destruindo a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Mas quem ora, encontrará do Senhor o favor, a resposta. E porque ele não orou, Urias morreu. Urias morreu. E Urias tinha que morrer? Claro que não. O cara era bom. Talvez fosse o seu guerreiro mais leal, o seu amigo mais verdadeiro. Foi morto por ele. E os outros homens que estavam perto de Urias, a Bíblia diz que eles também morreram. E os caras não tinham nada a ver com isso, mas morreram. E os filhos de Davi também morreram. Então presta atenção numa coisa, se não por você, pelo menos pelos outros. Porque o pecado é meu, mas a consequência é da minha família. O pecado foi de Davi, mas as consequências foi de todo mundo que estava perto dele. Filhos, soldados, todo mundo pagou o preço. Então, irmãos, é melhor a gente ter Deus de esconderijo do que se esconder de Deus. Diz o versículo 7, tu és o lugar que eu me escondo. Agora sim, agora é. Mas até o profeta Natan chegar e ele confessar, ele estava se escondendo de Deus, e não em Deus. Porque quando a gente está vivendo em pecado, a gente não quer nada com Deus. Quando a gente está vivendo em pecado, e escuta um sermão como esse, dá até um arrepio.
Mas quando a gente olha para Deus e fala perdão, eu não quero mais me esconder do Senhor, eu quero me esconder no Senhor. Feliz é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fora de Deus não há descanso, fora de Deus não há paz, fora de Deus não há proteção, fora de Deus não há vida. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Pastor, que sermão difícil. É difícil para mim, irmãos. Porque o primeiro com quem Deus falou foi comigo. E depois é que eu falo com os irmãos. E mesmo quando eu estou pregando, essa espada que é a palavra de Deus, ela penetra em mim também. E dói. Mas é melhor que seja assim. Porque aqui dentro dessa casa de oração, não tem ninguém maior e nem melhor que ninguém. Aqui só tem filhos e um só pai, que é o Senhor. É só isso. Versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Davi fez tudo errado porque estava longe dele, mas agora ele está perto de novo do pai. E o pai está dizendo assim: meu filho, eu te amo, eu vou te ensinar, eu vou te guiar, eu vou te proteger, e você está debaixo dos meus olhos, eu cuido de você, fica perto de mim. É isso que Davi está experimentando agora, depois de tudo isso que aconteceu. E ele disse assim no 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Quem é reto de coração? Quem confessa. Quem confessa. Então, nessa noite, eu quero fazer alguns apelos. O primeiro: abra mão da sua reputação pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jogue isso fora. Isso não tem valor. Reputação não tem valor. O que vale é o caráter, não a reputação. Segundo, se você tem mantido o silêncio de alguma coisa, quebre o silêncio que te aprisiona. Arranque as mordaças da sua boca. E fale primeiro com Deus, depois com os homens. Terceiro, venha na presença do Senhor hoje e diga: sonda-me, ó Deus, e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada. E me transforma. Me transforma, Senhor. Porque eu quero ser puro na presença de um Deus puro. Eu quero ser santo na presença de um Deus santo. Eu quero ser fiel na presença de um Deus fiel. Eu quero ser filho na presença de um bom Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Agora eu gostaria que você deixasse o seu lugar e viesse até aqui à frente para fazer comigo uma oração. E que oração é essa? Sonda-me, Senhor, e me conhece.
e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada. Sabe por quê, irmãos, essa oração? Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e não estamos vendo absolutamente nada de errado. Isso é bem comum. É bem comum quando a gente está longe da luz, numa penumbra, e a gente olhar no espelho e achar que está limpo. É bem comum. Agora chegue perto da luz, bem perto, e se olhe. E aí você verá que o seu batom está borrado, sua maquiagem está esquisita, os homens estão destrambelhados. Por quê? Porque ligou a luz. A Bíblia diz: Deus é luz. A gente só consegue se enxergar perto da luz, ou seja, perto de Deus. Quando eu olho para a minha vida e falo, está tudo bem, talvez eu esteja longe da luz. Quando é que nós temos mais convicção de pecado? Quando nós estamos mais perto de Deus. Quando é que o nosso coração fica mais sensível? Quando estamos perto dele. Quando é que nada mais importa? Quando ele chega. Quando é que choramos quando lemos a Bíblia? Quando estamos perto dele. Porque senão nem lemos, muito menos choramos. Quando é que choramos pelos nossos pecados que ofenderam a Deus, insultaram a Deus? Porque foi isso que ele disse, irmãos, para Davi: você me insultou com o seu pecado, você virou as costas para mim, e isso não foi bom. Se Deus dissesse para cada um de nós, como disse para Davi, talvez todos nós já estivéssemos de joelhos dizendo: ah, Senhor, podia ser melhor. Então, quando você lê o Salmo 32, entenda que é de um homem que sofreu, que perdeu, que assassinou, que adulterou, mas que quando confessou disse: bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados encobertos, as suas transgressões perdoadas. Mas para isso ele precisou confessar. Se você quiser sair dessa noite, desta igreja, deste templo, dizendo assim: ah, Senhor, eu quero sair daqui como um bem-aventurado, só tem um jeito: confissão. Confissão, arrependimento, quebrantamento. E talvez essa mensagem seja muito urgente hoje, porque nós não sabemos mesmo se estaremos vivos amanhã. E é nessas horas que a gente pensa que tudo pode acabar, que a gente entende que a autoajuda não ajuda, mas que lágrimas e arrependimento nos ajudam muito mais. Amém? Você quer fazer o senhor? Se você quer fazer, pastor, eu quero fazer uma oração hoje dizendo: ah, Senhor, me sonda. Mas talvez você esteja aqui e diz: pastor, eu não preciso fazer essa oração, eu preciso confessar mesmo. Então eu não sei quem precisa fazer essa oração e quem precisa confessar, você sabe. Mas você, em nome de Jesus, deve fazer isso agora, para que você saia desse culto podendo olhar para o céu e dizer assim: que alegria poder me esconder de novo em Ti, Senhor. Que alegria poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que todos os meus pecados foram perdoados, que toda injustiça que eu sofri foi purificada. Porque às vezes você está aqui, mas você não foi o Davi.
Você pode ter sido Urias. Você pode ter sido a pessoa que sofreu o dano. Não importa. O Deus é o mesmo. E o poder dele é para todos. Deixe o seu lugar e venha então. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos dobramos na Tua presença. E nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos o silêncio do aprisionamento. Nós renunciamos ao segredo. Nós desistimos da nossa reputação. E não nos importa mais o que os homens pensam. Só nos importa o que o Senhor pensa. Senhor, em nome de Jesus, muitos de nós aqui também sofreram danos que foram provocados por outras pessoas. Cura-nos. Restitui o que foi perdido. Realinha os nossos corações. Porque nós queremos ser chamados bem-aventurados, felizes, porque os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram encobertas. Somos felizes porque somos pessoas que o Senhor não imputa culpa, porque Jesus já levou isso lá naquela cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas injustiças. E Senhor, nós queremos sair daqui nessa noite leves de novo, em paz contigo, em paz contigo. Queremos ter paz com o Senhor, que é o nosso Deus, e depois certamente teremos paz com todos os homens. Pai querido, cura-nos também nessa caminhada, de todas as feridas que foram abertas na nossa história, de tudo aquilo que aconteceu, que nos machucou. Ah, Senhor, nem sempre nós temos uma história bonita para contar, mas louvado seja o Teu nome, que o Senhor não esconde nada de ninguém. E a Bíblia relata não só as vitórias, mas também relata as derrotas dos grandes homens de Deus. Que possamos aprender com a história dos grandes homens de Deus. Porque eu creio, Senhor, que não existe lugar mais alto do que aos Teus pés. Lugar mais redentor do que te buscar com lágrimas. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Alinha os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode, se quiser, ficar em pé. Irmãos, olha, como é que a gente faz agora? Como é que a gente faz daqui para frente? O que fazer? Orar. Orar. Porque se Davi tivesse orado, Salmo 32 não existiria. Esse salmo só existe porque ele não orou. Existem capítulos da nossa história que só existem porque não oramos. Se tivéssemos orado,
esses capítulos não existiriam. Mas nós não devemos nos envergonhar da nossa história. Ela pode servir para ajudar outras pessoas. Os erros de Davi serviram hoje para nos ajudar. E os nossos erros servirão para ajudar pessoas. Não nos orgulhamos dos nossos erros. Erramos, mas nós aprendemos. E nós não queremos mais ofender nem insultar o Senhor. E para não ofender nem insultar o Senhor, precisamos orar todos os dias. Eu quero desafiar você a aumentar o seu tempo de oração. Quem sabe você consegue orar pelo menos 30 minutos por dia. Eu acordo cedo para orar. É um hábito meu. Porque eu sempre falo isso. Se a gente não começa o dia falando com Deus, a gente pode passar o dia falando com o diabo. Para quê? E quando a gente ora, nosso coração fica mais sensível e as nossas respostas para os problemas são diferentes de quando a gente não está orando. Comece a reparar os dias que você orou e os dias que você não orou. E veja que resposta você deu. Como é que você agiu? Então, irmãos, não é para a gente sair daqui com peso e nem pesar. É para a gente sair daqui feliz. Porque essa tristeza que vem por causa do pecado pode parecer aos seus olhos ruim, mas ela não é não. Coloca para mim 2 Coríntios 7:10. Existe uma tristeza, irmãos, eu acho que é esse texto, 2 Coríntios 7:10. Existe uma tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento para a salvação, para a vida. Mas existe uma tristeza do mundo que opera a morte. A tristeza que Davi estava sentindo antes da confissão era aquela ali que opera a morte. Ele estava morrendo. Isso mata a gente. Mas depois da confissão, ele começou a sentir aquela outra tristeza, que é a do arrependimento, que produz a vida. Então saia daqui bem triste nesse sentido de arrependimento, porque isso vai trazer vida na sua vida e muitas coisas vão melhorar e florescer, porque aonde Deus está, as coisas mudam. Amém? Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor me perdoou de todos os meus pecados. O Senhor me purificou de toda a injustiça. Eu estou livre de toda acusação, de toda a insinuação do diabo, dos demônios e do meu coração. Eu hoje vou deitar em paz, porque o Senhor purificou a minha consciência com o seu sangue. Nenhuma acusação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Você entendeu? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma sequer. A mensagem pode ser dura, mas o final dela é bom, para quem aguenta até o final. Porque você vai sair daqui hoje com a sua cabeça erguida, com a sua alma lavada pelo sangue, e o que você colocou diante de Deus e na cruz ficou, e você está perdoado. Mas pastor, e a dor? O que eu faço com ela?
Perdão é um ato, cura é um processo. Se você continuar orando, a ferida vai fechar e você ficará completamente curado. Por isso ore, porque perdoado e purificado estamos, curados se orarmos. Por isso Tiago disse em Tiago 5,16: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Amém? Então, se você teve, como Davi, uma situação difícil, se você orar por quem te machucou, por quem você machucou, e você continuar orando até que a ferida seja fechada, então você receberá a cura completa. Isso pouca gente fala só de perdoar, mas a cura precisa acontecer também, porque pessoas curadas curam e pessoas libertas libertam. Amém?